Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EgregoraCast e eu vou te falar antes de começar, antes de você ver quem é o convidado, apesar que você já deve ter visto aí na thumb, mas este episódio promete muito. O aquecimento aqui a gente já estava falando sobre os últimos 5.000 anos de história, religião, filosofia, teologia, muita coisa. Hoje estou aqui com o Chileno Gomes, ele que é empresário, professor de filosofia, graduado em teologia, mestre em psicanálise e escritor. Ele é autor do best-seller O Deus da Filosofia, que eu li, a minha edição autografada tá ali guardadinha, engoli em 2 paradas para ler esse livro maravilhoso. E ele é membro da IIS, que é uma associação internacional para indivíduos com QI acima de 140. A média da humanidade é uns 40 pontos abaixo disso. Então, este cara, ele é um monstro, ele é um gênio, ele é doido. Esse episódio promete. Você já vai ouvir um pouquinho desse cara. E estou aqui também na companhia da deusa do meu Olimpo, já que estamos aqui filosoficamente honrando os últimos anos de história pagã ou não, Letícia Pacelli. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Deuso. Oi para você que está aí em casa nos acompanhando e também para nossa plateia, né? Porque aqui nós temos a oportunidade de ter você juntinho com a gente no presencial também. Então, aguarde, gente, porque eu estava aqui, eu já até abri o caderno, já peguei caneta, porque isso daqui vai ser demais. O bagulho vai ser louco. E antes de passar aqui a palavra para o nosso convidado, porque hoje a gente vai falar, claro, de filosofia, comportamento humano, de filhos e comportamentos narcisistas, eu quero aqui só agradecer nosso parceiro, a Minimal Club, que me veste. Você me vê em todas as minhas palestras e episódios, sempre de camisetas básicas do melhor algodão que existe, que é esse aqui, camisetas de um tremendo custo-benefício, uma qualidade excepcional. E eu fiz questão de falar da Minimal no começo do nosso episódio, porque ela traz muito essa filosofia de otimizar o nosso tempo, a nossa qualidade de vida de forma muito básica, em homenagem a Epicuro, né? Seguindo essa linha filosófica. Ou Epicuro, tanto faz. Ou Epicuro, tanto faz. Chileno, seja muito bem-vindo. É um prazer inenarrável e histórico ter você aqui no nosso episódio. Eu que agradeço. Eu só não sei se a camisa vai me deixar com shape igual ao do Yuri, né? Vai, confia. A camisa confia. Ó, você sabe que assim, inclusive, se você quiser comprar a camiseta da Minimal com o meu cupom de desconto, você tem 13% direto no site. O shape, eu acho que ele vem aí por consequência, porque como ela veste bem, você vai falar, porra, preciso dar uma recheada legal aqui nessa camiseta. Fica aí o incentivo, mas você não precisa, que você tá aqui elegante, shape de lutador, um cara forte de corpo e de mente. Só complementar, deusas. Eu peguei o último kit, inclusive acho que essa é das novas, né, amor? Peguei e montei um kit sempre. Já sejam a mulher sábia que edificular. Eu vou lá, pego o link que tá aqui abaixo, eu coloco até mesmo o cupom Yuri Utida dele e vem com cupom de desconto. Então a gente já tem um mega bônus para presentear o Deuso. Então façam isso que eles vão amar. Vocês sabem que eu adoro, eu só uso roupa lisa. Então, exato. Básica, né? Eu adoro. Aí, camisetas Eu brancas. tenho um amigo meu que, ficou milionário, amigo meu de infância, tá? E ele ficou milionário, assim. Mas, nossa, eu já tentei de tudo para explicar para ele que elegância não tem nada a ver com você usar tudo, cara e com logotipo, tudo né? Não, cara, ele usa todas as joias Rolex, correntes de ouro possível, e aí ele tem que comprar uma Lamborghini laranja, aí ele sai com boné laranja, tênis laranja, camisa laranja. E eu falei pra ele, cara, menos é mais. Verdade. Sabe que assim, Menos é mais. já que estamos aqui na sua companhia e a gente fala muito sobre pessoas que estão à frente do tempo, Da Vinci já dizia uma coisa, né? De que a simplicidade é o grau máximo da sofisticação. E o meu pai, cara, quando a gente era mais novo e queria comprar um tênis de marca, uma roupa de marca, meu pai falava assim, eu não consigo ver sentido em você pagar caro para usar a marca de uma outra pessoa. Meu pai sempre foi vendedor de autopeça e ele fazia camiseta com o nome dele, João Patrício, e ele dava para os clientes dele, para os clientes usarem a marca dele. Sim. E ele era um cara hiper lembrado, hiper querido por todo mundo. Hoje, aos meus 40 anos, eu falo, cara, o meu pai, dentro de toda a simplicidade e ignorância até dele, era um gênio. Na mais alta filosofia. Altamente filosófico. Um exato. cara estoico, epicurista, simples e o exato. nordestino a ser muito honrado aqui. Mas, chileno, vamos lá, meu irmão. Dentro de todo o seu vasto conhecimento, eu acho que a gente vai acabar permeando muito pelo campo da filosofia e da história aqui, mas eu sei que você tem falado bastante sobre comportamentos e relacionamentos narcisistas. E assim, a gente sabe que isso é uma mazela gravíssima da nossa sociedade, um monte de gente louca, doente, depressiva, ansiosa, por causa disso. O que você acha de mais importante trazer para quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, cara? Ana, olha só, eu tenho algumas amigas minhas psicólogas
e inclusive uma em especial, a doutora Elisandra Zanuzzi, já fui 2 vezes no podcast dela, lá de Florianópolis, é sensacional, ela é especialista em relacionamentos. E ela me chamou também para falar sobre narcisismo. O que acontece? Estatisticamente, embora uma psicóloga outro dia questionou essa minha estatística, eu preciso rever, então pode ser que eu esteja errado, mas estatisticamente o que me consta, existem mais mulheres narcisistas do que homens. Borderline, mulher disparado, né? Mas um traço muito forte do borderline também é o narcisismo. Porém, por que a gente fala muito do narcisismo no homem? Porque o modus operandi do homem e da mulher é diferente. Então, só para quem nunca ouviu falar sobre isso, vamos lá. O que é o borderline e o que é o comportamento narcisista? Então, um comportamento narcisista é um comportamento autocentrado. É uma pessoa que só pensa nela mesma, né? E não é uma doença, esse que é o problema. É uma maneira que o cérebro se desenvolve por falta de maternagem ou maternagem ruim. Uma criação ruim. O que é maternagem? Criação. Então, aquele filho muito mimado, que tudo era para ele, tal. Ou geralmente... ou então um filho de narcisista. Porque o que acontece? Quando você tem, e infelizmente tem muito isso, um pai ou mãe narcisista, e às vezes você tem 2, tanto o pai quanto a mãe são narcisistas, eles elegem um filho de ouro e um filho de bode expiatório. Então você é gritante, o filho de bode expiatório, nada tá bom, tudo tá ruim, eles não, pagam tudo para um, não pagam nada pro outro. Tem casos absurdos, assim, de o filho estuda na escola particular e os outros na escola pública. E aí os filhos que não são os preferidos, né? Eles se tornam dependentes emocionais. Por quê? Porque eles ficam tentando sempre buscar a aprovação do pai e da mãe, sempre, e aí eles ficam sempre buscando essa validação. E o narcisista, ele se alimenta da necessidade do outro de querer agradar ele. Então ele nunca vai estar satisfeito, porque se ele ficar satisfeito, o outro para de querer agradar ele, entende? Então fica um círculo vicioso. Então, essa criança, esse filho não constrói autoestima, porque o papel da mãe é construir autoestima no filho, a função da mãe, o pai é dar coragem para o mundo, né? Então ela fica com uma baixíssima autoestima e ela fica sempre tentando se validar. Essa pessoa que foi filho do narcisista, ela vai ser vítima do narcisista nos próximos relacionamentos dela. Porque ela vai necessariamente... Porque ela vai replicar o padrão. É o que a gente chama de... Na psicologia, a gente chama de identificação positiva. Positiva não porque é boa, porque é igual. Já o filho de ouro... ele vai também ser narcisista, ele vai replicar o padrão da mãe ou do pai. Porque ele é especial. Porque ele é especial, ele aprendeu isso desde pequeno. E o cérebro dele se desenvolve dessa maneira. Então, por que é muito difícil? Porque não tem tratamento. Porque não é uma doença. Não é uma doença que você toma um remédio, você faz uma terapia. Primeiro porque o narcisista, ele não assume que ele é narcisista. Então, assim, sempre a culpa é do outro. Nunca ele está errado. Sempre ele dá um jeito de arrumar desculpa e ele acha que os outros têm mais que a obrigação de fazer coisas para ele. Ele é ingrato, ele não vê sentido em agradecer se você faz as coisas por ele e ele não tá nem aí, sabe, de fazer por você. Então, sabe aquele negócio, eu faço para a pessoa esperando que quando eu precisar... Não vai fazer. O narcisista os narcisistas não vai fazer. O termo narcisista vem lá do mito de Narciso, Isso, né? do Que mito se achava de Narciso. tão especial, tão bonito, Exato. tão maravilhoso, que ele se apaixona pela imagem que ele vê refletida no lago. Ele né? dispensava até deusas. Porque ele Homem, era mais mulher, especial ele do achava que os ninguém deuses. merecia desfrutar da beleza dele. Até o dia que ele vê o reflexo dele no lago, se apaixona e ele definha até a morte, porque ele não consegue sair parar para comer, parar pra não, fazer nada. de Ele tanto fica que ele se apaixonou por admirando, ele mesmo. apaixonado pelo- Exatamente. Pois é, então você que é narcisista, conhece alguém narcisista? Essa já é uma ótima hora Então, de você. você que é narcisista é uma fala difícil, porque o narcisista ele não se enxerga. percebe, né? Não tem consciência, Mas né? com certeza você lembrou de alguém que é narcisista ou alguém que está num relacionamento, já compartilha esse episódio para alertar essa pessoa. Sim. Isso aqui é um serviço social, tá? Inclusive, eu não sei quando que esse episódio vai ao ar. Em algumas semanas. Aqui, Então já passou, né? Porque quinta-feira agora eu vou fazer um evento gratuito, um evento que eu vou falar só sobre narcisismo, mas eu vou lançar o meu curso sobre um curso que chama Antinarcisismo, que eu falo sobre como identificar um futuro abusador, como a mulher nos primeiros encontros ela já consegue identificar traços, como conviver com um narcisista quando você já está convivendo,
como se livrar do narcisista, né? E às vezes o narcisista é a mãe, é o pai, é o irmão, então isso é muito difícil. E como superar o trauma. Por quê? Porque quem convive com um narcisista é porque essa pessoa já é doente também. Ela já vem com um histórico ruim, com um trauma. E a tendência dela é replicar o padrão. Você sabe aquela tua amiga que fala, tem dedo podre? Ah, eu tenho dedo podre. Sim. Ai, nossa, todo cara que não sei o que. Aí quando eu acho um cara legal, um cara não sei o que, tá... ai, não me dá tesão. Ah, não sei o quê. Mas não é porque ela tem dedo podre. É porque ela significou errado a figura masculina. Sim. Entende? Então, porque assim, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente não sabe viver. Certo? E o que dá segurança para a criança? O limite. Né? Então, quando você fala até aqui não, daqui para cá não, daqui para cá não, daqui para cá não e daqui para cá não. Sabe o que você criou? Você criou uma zona de segurança para a criança. Então, eu já assisti aquele episódio Super Nanny, aquele seriado? Sim. Então, eu amava. 100% das vezes, quando a Super Nanny consegue ganhar a confiança das crianças e ela fala o que você gostaria dos seus pais, eles falam limites. Porque não dar limites para os filhos é a pior coisa que você pode fazer. Porque se você não der, o mundo vai dar. Pois é, Chilene, eu acho que aqui a gente chega num ponto que é bem delicado, porque hoje em dia as pessoas estão confundindo um pouco a coisa de dar limite pro filho, falar não pro filho, e eu vou traumatizar Mas essa criança. o não é amor. Isso é não educar. Isso é amor, educar. né? Só para eu terminar o raciocínio, para não perder. Então o que acontece? Quando você é criança, você não sabe ser adulto. Como que você sabe o que é ser um homem adulto? Olhando para quem? Pro pai. Para as referências que você tem, né? Pro pai ou figuras masculinas, figuras que a gente chama paterna. Gente, assim, só para deixar claro, quando a gente fala teoria psicanalítica, a gente está falando do século XIX, começo do século XX. Então, família convencional, vamos dizer assim, tradicionalzão. Papai, mamãe, entre grandes aspas. O pai provedor, a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, tal. Só para facilitar. A gente sabe que hoje existem inúmeras configurações de família, né? Família com 2 pais, família com 2 mães, família com mãe solteira, com pai solteiro também, mas com mãe solteira absurdo, Muito. né? No Brasil, 5 milhões de crianças sequer têm o nome do pai no RG, sem falar que tem cara que separa da mulher, separa dos filhos, não quer saber, quer dar R$200 de pensão, enfim. Tem cara que às vezes ele está em casa também, mas eu falo para ele. Mas está ausente, exato. É a criança que é órfã de pai pai presente. Isso, como mulher viúva de marido vivo. Isso, exato. Porque, tipo, cara e nada é a mesma coisa. Exato. Então, assim, quando você é criança, como você aprende o que é um homem adulto? Olhando para o seu pai ou figuras paternas. Um padrinho, um padrinho, um vô, um tio, um professor, exato. Né? Como você aprende o que é uma mulher adulta? Olhando para sua mãe ou para figuras maternas, uma avó, uma tia, uma professora e tal. Então o que acontece? Quando a gente nasce, Freud diz que o libido está na boca. Vou passar bem rapidinho, porque senão fase oral. O tesão, o libido para Freud é vontade de prazer, né? O sexo para Freud é o auge da libido, mas o que move a gente é a libido, que é a vontade de prazer, qualquer prazer, não é só o sexo. Então a gente nasce com o libido na boca, tanto que a gente experimenta o mundo pela boca, tanto que a chupeta calma, né? Porque se fosse o leite, a chupeta ia deixar a criança mais nervosa, porque não sai leite, ela chupa, não sai leite. Verdade. Então o tesão tá na boca. Com uns 2 anos e meio... Pacifier, sabia? É. Pacificador. Ai, que legal. Em inglês é isso. Usei muito esse pacificador. Isso aí, ó, passou pela fase oral. É. Não vou entrar nesse mérito. É. Tá sacaninha. E aí o que acontece? Com uns 2 anos e meio, esse libido que estava na boca vai pro ânus. Nossa, professor, criança sente tesão no ânus? Sente. É a fase anal. É a fase anal. E aí ela começa a sentir prazer em segurar os esfíncteres. É quando a gente começa o desfraude. Quem tem filho sabe. É a hora que você começa a desfraude. Por quê? Porque a criança começa a ter controle. Então, às vezes, é normal. A criança fica 2, 3 dias constipada e a mãe fala, preciso levar no médico. 3 dias que ela não faz cocô. Não. É o inconsciente tentando segurar o máximo possível as fezes para ele saber o quanto que ele aguenta, o quanto que ele não aguenta. Até porque ele tem algum prazer. E não tem uma conotação sexual. Não tem conotação. A sexualidade está na cabeça Exato, do adulto. Com 4 anos e meio, esse libido sai do ânus e vai para o genital. Aí a fase genital, fase fálica, chama Freud. Aí sim já é o prazer sexual.
Então é muito comum a menina ficar roçando no sofá, o menino ficar pegando, sabe? Eu lembro do meu filho, uma vez eu entrei no banho, ele tava com o pipi duro, esse menino falou, pai, pô, tô mexendo no meu pipi, tá duro. Eu falei, filho, normal, né? E aí ele sente uma coceguinha. Não tem nada a ver com o ato sexual. É um prazer, já é o prazer sexual, mas é um prazer germinal. Ele tá descobrindo o corpo, tal. Nessa fase, é muito importante como a criança se relaciona com os pais. Por quê? Porque é nessa fase que você significa o sexo oposto. Então, é nessa fase que você desenvolve o que Freud chama de complexo de Édipo. É quando o menino começa a falar assim, quando eu crescer eu quero casar com a minha mãe. A menina começa a falar, quando eu crescer eu quero casar com meu pai. E o maior erro que os pais cometem é falar, você é a mulher do papai, você vai casar comigo, você vai casar com a mamãe, tal. É o maior erro. Por quê? Porque a criança ela começa a desenvolver o pensamento incestuoso. Esse tesão pela mãe e tesão pelo pai. E isso é normal. Isso lá na frente vai trazer problemas para ela. Então, por isso que é importante que nessa hora o pai entra e nessa hora é importante que seja o pai, não a mãe. O pai entra e ele faz uma castração simbólica. Ó, a mamãe já é mulher do papai. Quando você crescer, você vai ter sua namorada. A mamãe, o papai, já é casado com a mamãe. Eu não posso casar com você. Quando você crescer, você vai ter um namorado, você vai casar. Entende? O que por pai... mais óbvio que isso possa parecer para o adulto, a criança não tem a menor Não tem. noção. Até porque, até 4 anos, a criança ela não consegue nem distinguir o que é ela e o que é os pais. Não existe. É aí que começa o processo de individuação. Por isso que com 3 anos e meio, 4 anos, ela começa a ficar muito egoísta. É meu, é meu, é meu. É importante que ela seja egoísta nessa fase. É importante, né? Ela não sabe se regular. Ela está se colocando no mundo, na verdade. Ela está aprendendo a viver. Ela está entendendo os sentimentos, ela não sabe o que é pai, o que é mãe. Por isso que uma separação nessa fase é muito pior do que se separar antes. Por quê? Porque nessa fase ela já... E qual é o nosso erro? Como a criança já conversa, ela já responde, a gente tem a ilusão de que ela consegue entender tudo que a gente fala. Sabe? Esse negócio, abaixa na altura, fala no olho, explica. Cara, desculpa, hoje a neurociência já está mais do que provado que o cérebro da criança ele está cru. A formação dele vai até os 21, 25 anos de idade. Até os 25, talvez até os 28. Pois é. Então, ou seja, para a OMS, a adolescência acaba aos 25 anos. E aí o cara vai decidir o que ele vai consumir, o que ele vai ler. Exato. E aí o que acontece? Você acaba com a autoestima da criança porque ela fica insegura. Eu tenho um paciente que a mãe e o pai são super good vibes. Né? A mãe é terapeuta holística, ayurvédica, o pai diretor de teatro, eles separaram, mas assim, super tal, e o moleque nunca teve limite. Então o moleque com 12 anos começou a ir para prostíbulo, com 12 anos Caraca. começou a usar droga, porque os pais usavam, começou a fumar maconha, começou tal, e tudo bem para os pais. Não, tem que deixar. Aí o que acontece? Agora o moleque fez 19 anos, ele deu uma crise de identidade nele, que agora ele é maior de idade, ele se envolveu com crime, se envolveu com um monte de coisa errada. Só que agora que ele fez 19 anos e ele se ligou que agora a vida é dura de verdade, ele deu uma crise nele de ansiedade, ele não sai do quarto. Faz meses que ele não consegue sair do quarto. No quarto na casa dos pais, obviamente. Na casa dos pais, no caso da mãe, porque o pai e a mãe separaram. Mas assim, ele tem medo de viver. Por quê? Até então não deram um limite. Não ensinaram ele a viver onde são os limites. Entende? E agora ele, como é um menino muito inteligente, inclusive suspeito até que ele seja superdotado, ele entende que agora não é mais brincadeira, porque quando ele tinha 13, 14, 15 anos, ele tocava o terror, foda-se, a polícia não podia fazer nada, levava na casa dos pais, os pais não faziam nada, ele ia pro quarto jogar videogame, agora não. E aí o que acontece? Esse peso tá acabando com a autoestima do moleque. O moleque não consegue sair do quarto. Ele não vai nem na sala. A mãe tem que levar a comida no quarto, porque de tanto medo que ele tem de viver. Entende? Então, é importante na fase fálica que os pais, não só, principalmente o pai, faça essa castração simbólica, coloque no lugar, porque o menino começa a falar assim, pai, quando eu crescer eu vou ser mais forte que você. Pai, quando eu crescer eu vou bater... É normal, né?
E a menina começa a falar, eu que vou casar com meu pai. Não, o papai é meu. E o pessoal acha bonitinho. Quando o pai faz o papel certo dele, quem define a sexualidade e o posicionamento é o pai. É o pai. Quando ele faz essa castração simbólica, o menino para de falar, quando eu crescer eu vou bater em você, e ele fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E aí você vira o herói do seu filho. Perfeito. Entende? E aí, o que acontece? Gente, muita teoria psicanalítica, né? É comum nessa fase, por exemplo, o menino perceber que ele tem um pênis e a mãe não. E aí ele tem uma ilusão de castração. Ele acha que a mãe perdeu o pênis. Então, conversando. então o que acontece? É comum, às vezes, nessa fase, o menino começar a não obedecer à mãe. Sabe? Tipo, eu tenho, você não tem. Eu tenho um pinto igual ao meu pai, você não tem. Porque o pinto é a representação De fálica do completude, poder, talvez, de né? poder. Nossa, meu pai. Então, quando esse pai vale a pena, quando ele vê... Porque o que acontece? Qual que é o primeiro amor da nossa vida? São os pais. Não. O primeiro amor da vida. A mãe. A mãe é o primeiro amor da vida. Tanto do Eu já ouvi menino quanto falar da que menina. para o menino seria a mãe Não. e para a menina seria o pai? Pros dois. Para os dois? Pros dois. Olha. Pros Que é fonte dois. de nutrição, de carinho, de amor, de Exato, cuidado, é esse isso. negócio do seio, de amamentar. Hoje, por exemplo, eu cuidei do meu filho, minha mulher amamentou 10 dias só, primeiro, porque ele tinha alergia à proteína do leite e tal, então eu fiquei muito mais presente. Né, do que o segundo. O segundo é mais cuidado com a minha mulher, porque ela amamentou até os 6 meses, ela fez a dieta porque ele também era alérgico e tal, mas o primeiro a gente não sabia o que era e tal, então ele foi criado mais cuidado comigo. Mas assim, o padrão, primeiro amor da vida É a mãe. é a mãe. Certo? Biologicamente. natural, Biologicamente falando, exato, natural, porque não tem Esperado. como a gente. Por exemplo, a minha mulher estava operada, os meus 2 filhos, o primeiro mês eu não saí de casa, eu não trabalhei. Então ela estava operada, ela não conseguia virar na cama para fazer assim. Então a gente deixava o neném os primeiros 15 dias, 20 dias, né? Aí eu dormia na sala, ela me ligava, eu ia lá, pegava o neném, botava no peito dela, ela dava de mamar, aí ela me ligava de novo, enquanto ela tentava dormir, eu ficava fazendo arrotar, botava ele para dormir, dava 2 horas, ela me ligava de novo, eu vinha, pegava o neném e tal. Mas assim, eu sempre quis ser pai, é um sonho da minha vida. Então, eu sou presente até hoje na vida dos meus filhos todos os dias. Eu que levo na escola, eu que busco, eu que levo no jiu-jitsu, eu que levo na natação. Sempre. Até porque eu tenho o horário mais maleável por ser Flexível. empresário, né? Do que a minha mulher que tem horário para entrar e sair do serviço. Então, é importante nessa fase. Então, existe até uma teoria de Freud de que a menina ela tem inveja do pênis. Né? Tipo, por que ele tem e eu não tenho? Né? É uma sensação de tipo, por que eu, né? Por que eu não ganhei? Por que eu não ganhei? E aí é importante que o pai e a mãe porque quando o pai vale a pena e o menino vê que a mãe ama esse pai, então o que ele faz? Ele quer ser igual quem? Igual o pai O herói. para ganhar o amor da mãe, certo? Certo. E aí a menina, quando o pai vale a pena e o pai retribui esse amor para a mãe, o que ela faz? Para ganhar o amor do pai, Quero ser igual a minha mãe. quer ser igual a Pra minha ter um mãe. cara igual ele pra do ter meu lado. Exato, para ter um cara igual. Perfeito. É isso. Isso é a família estruturada e saudável. Funcional, né? Exato, Funcional, funcional. E aí o que acontece? Se nessa fase o pai é mulherengo, o pai trabalha demais, é ausente, o pai abandona a casa, tal, Ou não dá limite. ou não dá limite, ele cria uma sensação de abandono. Não necessariamente ele abandonou. Às vezes o pai trabalhava muito, mas aí chega em casa cansado, não fala com os filhos, que é o que você falou, Órfão de pai presente. órfão de pai presente, e aí a sensação que fica é uma sensação de abandono. E aí São os traumas que a gente fala muito com a Muito, galera com quem a muito. gente trabalha. E aí, qual que é o problema? A mãe, e hoje, principalmente as mães solteiras, elas cometem um erro muito grave, que além de deixar elas sobrecarregadas, pode criar um problema para a criança. Porque assim, na criação dos filhos é 50% cada um, certo? Aí o pai está fazendo 20. Paga pensão, vê cada 15 dias e olha lá. Aí a mãe, olha só, ele está sentindo falta de quem? Do pai. Do Que tá pai. longe. Certo. Sentindo falta do pai. Aí qual que é a tendência da mãe? Suprir. Tentar suprir. Aí a mãe faz assim, ó. Quando a mãe Se faz assim, sobrecarrega. ela se sobrecarrega, só que
ela aumentou mais falta do pai. Aham. Entende? E aí ela cria um problema, porque o filho começa a ficar com raiva da mãe. Ele não entende que a mãe tá tentando suprir a falta do pai. Mais pra frente ele vai entender. Mas nessa idade, então assim, eu falo assim, faça a sua parte. Pô, mas ele não faz. Deixa ele. Deixa ele. Porque se você faz isso, você aumenta o sentimento de falta de pai na criança. E aí ele fica com raiva da mãe, porque assim, o que a minha mãe tá me afastando do meu Exato, pai. é a impressão que a criança tem. Ela não tem essa impressão que o pai é um bosta, que o pai que não sei o quê. Por mais que a mãe fale, né? Então, e o problema, se a mãe falar, ela piora mais ainda. Fala lá, tá me afastando e ainda fala mal do E ainda herói. fala. Exato. Entende? Porque ele, quando vê o pai, ele vê o pai só nas horas boas. O pai é o legalzão. pai é legalzão. É fácil ser eu quero legalzão. ser igual Eu meu tinha, pai, eu né? tinha uma paciente que tinha 18 anos e a mãe são 3 meninas. Era uma de 18, de 17 para 18, uma de 15 e outra de 13. E assim, a mãe cuidava das meninas, o pai, ele ajuda com pensão quando consegue. Aham. Quando consegue. E fica com elas quando dá. E ela, não, porque minha mãe, não sei o que e tal. Aí ela fez 18 anos, eu falei, escuta, fulana, você já fez 18 anos, né? Você gostaria de ter um ex-marido igual ao seu pai? Porque é muito fácil você vir aqui falar um monte da sua mãe, né? Sua mãe trabalha igual uma cavala, a mãe dela é minha conhecida. Sua mãe viaja o Brasil inteiro. Sua mãe não tem... Seu pai não ajuda com porra nenhuma. Ah, ele ajuda quando ele pode. Eu falei, mas sua mãe não tem essa opção. Ela tá presente o tempo todo. Ela tem que ter dinheiro todos os meses. Ela tem que limpar a casa todos os dias. Elas ajudam. Ah, minha mãe fica fazendo a gente limpar a casa. Eu falo, cara... eu vou ter que desligar isso daqui. Siri tá porque- A Siri. né? a Siri tá... O papo tá bom, até a Siri tá querendo participar. Maravilhoso. Tá muito bom. Então o que acontece? Aí quando ela parou pra pensar, eu falei assim, então pensa só, você gostaria de ter um marido igual ao seu pai? Cara, a mãe dela me ligou 2 semanas depois e falou assim, o que você falou pra ela? Porque ela é outra mulher. Ela tá me tratando super bem, ela tá me ajudando, ela tá dando dura nas irmãs, não sei o quê. Eu falei, eu só mostrei pra ela como que a vida é de verdade. Agora, assim, ó, esse é o poder de uma mente treinada para poder dar a orientação certa, que é um apontamento que mudou possivelmente o destino dessa menina, da mãe, dessa família. Mas a grande maioria das pessoas não tem nem esse conhecimento, nem esse acesso e acaba entrando nessas famílias disfuncionais. E aí, esse cara se torna um narcisista. Narcisista. Como é que eu identifico essa pessoa quando eu conheço ela, então, Chileno? Para eu sair dessa encrenca na minha Olha vida só, aí. tem umas Eu dicas ouvi falar bem... muito disso, né? Tem Muito umas eu ia dicas, falando. tem umas dicas bem legais. O que acontece? Vocês conheceram onde? Cara, no Tinder. No Tinder. É sério, no Tinder. Não, ótimo. Ó, perfeito. Aí vocês marcaram de sair a primeira vez, certo? Aham. Você foi de bermuda e chinelo? Não. Não. Gastou uma grana, né? Foi no Maravilhosa. salão, Sim. né? Depilação, Exatamente. roupa nova, perfume. Exatamente. Você foi de camisa de time de futebol? Jamais. Do jeito que eu te conheço? Jamais. Nem pra dormir. Nunca, né? Não, Foi todo elegante e tal. Então, por que eu tô te falando isso? Como funcionam as relações? Quando a gente conhece alguém, principalmente a primeira vez, a psicologia diz que a gente age no ideal de si mesmo. O que isso quer dizer? Você imagina a sua melhor versão e você entrega no encontro a sua melhor versão. O que você imagina que seria a melhor versão da Letícia? Né? Então ela come antes de sair de casa pra comer só uma saladinha, pra falar, ai, não tô com fome. Ai, hoje é um dragão. Pelo amor Eu chamo Isso ela de aconteceu, Titi. tá? Hoje ela voltou ao normal, mas quando a gente se conheceu, eu falava, ô Titi. Eu falava, parece que chama lá, já o Tião. Porra, trabalhou virando massa o dia inteiro. Então você percebe, a psicologia diz que a gente age no ideal de si mesmo. E aí você foi arrumado, né? Você é um cara que é vaidoso, e aí você tentou ser o melhor homem possível, o que você imagina que seria o seu ideal de homem, certo? Beleza. O abusador, o narcisista, ele não age no ideal de si mesmo. Ele age no ideal do outro. Então o que ele faz? Ele vai estudar. Então vamos supor que você fosse um narcisista. Claro que é o seguinte: todos nós temos traços narcísicos. Claro. Todos nós. E até certa medida, isso é saudável.
Importante. O fato de você gostar de se arrumar, de vocês quererem ter um podcast, De querer aparecer, impressionar a gente que tá na internet, Sim. isso são traços narcísicos. Não quer dizer que isso não é um narcisista patológico. O narcisista patológico, o que você faria? Você iria estudar ela, você ia entrar no perfil dela, você ia ver a música que ela gosta, você ia ver o tipo de assunto que ela gosta, você ia ver a roupa, sei que tal. Aí você vai buscar ela em casa, aí você põe a música. Que ela Aí gosta. ela fala assim, nossa, é minha música predileta. Aí você fala, jura? A minha também, né? Aí chega lá, aí ela fala, é porque eu gosto de esporte radical. Ah, eu salto de paraquedas, sabia? Inclusive eu tô indo fazer uma viagem agora. nem é real, muitas Nem é vezes. real, não. A maioria das vezes não é real. Então o que acontece? O narcisista e o futuro abusador, ele age no ideal do outro. E aí, É uma tremenda e aí, manipulação. muito. E aí a Letícia olha e fala assim: meu Deus, onde que tava esse cara até hoje que eu nunca vi, né? Tudo a ver, é que compatível. no caso dele, você ainda é bonita, mas acontece quantas vezes a amiga fala assim: meu, o cara é maravilhoso. Aí as amigas falam: ai, mostra a foto. Aí mostra. As amigas falam, não, é que nessa foto não tá legal. Pessoalmente Nessa ele é mais foto bonito, né? é mais bonito pessoalmente e tal. Mas por quê? Porque ele mexeu tanto com o cérebro dela, Sim. porque a mulher, enquanto o homem é muito mais visual, ele se encanta com o que ele vê, a mulher se encanta com o que ela ouve. O que ela sente. né? Exato. Se o cara conseguiu conduzir emocionalmente Isso. muito bem, O cara ele comprou a colhe. mente dela. Exato. Perfeito. Entende? Então, se ela é uma mulher mais independente, ele vai. E aí o que acontece? Ele vai se tornando o homem perfeito. Então, assim, alerta vocês, meninas, principalmente. Quando é perfeito demais, desconfie. Óbvio, né, que você não vai sair com um cara de havaianas e camisa de time, o cara rotando, né, o mínimo de educação. Se valorize, porque hoje em dia também tá difícil. Exato. Mas, Entra na assim, E2AP e trabalha seu merecimento pra ter um deus, né? Exato, é. Agora, quando o cara começa a ser perfeito demais, e aí muito cedo ele ama demais, ele concorda com tudo, levanta a bandeira amarela, pelo menos. Você sabe que assim, Né? é bastante comum amigas nossas falarem assim, pô, Irilê, vocês têm um amigo aí pra me apresentar? Um cara que seja bonito, inteligente, bem-sucedido, um cara... Eu falo, peraí, amiga, heterossexual, eu falo, escolhe. Não escolhe dá. um. Não, eu falo assim... E solteiro. Aí não Um cara que é dá. bonito, bem-sucedido, educado, gentil, bom de cama, inteligente, interessante, esse cara já tá casado. Já tá, ou já foi casado e não quer mais casar. Tá Agora... desiludido e fala, exato. unicórnio, Ou ele né? gosta da mesma coisa que você. Ou gosta da mesma É coisa. Não, mas é verdade, é real. Não, e assim, eu respondi uma caixinha de perguntas esse final de semana, uma seguidora perguntou assim, por que mulheres aparentemente bem resolvidas acabam vítimas de narcisistas, né? pode falar. Aí eu falei pra ela assim, você usou a construção verbal perfeita e o adjetivo perfeito. Aparentemente, essa mulher, ela não é bem resolvida. Ela aparentemente é bem resolvida. E aí ela vira a vítima perfeita pro narcisista. E se ela fosse bem resolvida, ela não sucumbiria a essa manipulação. Ela não dele. sucumbiria. Mas o problema é o seguinte, que ele vai conduzindo de um jeito, por isso que eu falo, levanta a bandeira amarela, né? E aí vocês começam a namorar, certo? Ai, vamos casar. Não, vamos casar. Não, porque eu te amo, você é a mulher da minha vida, eu não tenho dúvida, é isso que eu quero, tal, eu quero ter uma família com você, tal. E dependendo da idade da mulher, né, a gente sabendo da falta de homem no mercado, e da falta, primeiro porque é um bando de moleque com 40, 50 anos. Verdade. Porque maturidade não é uma... Cronológico, é uma escolha, entende? Aí a gente tem um bando de marmanjo aí que são uns babacas, uns Morando moleques, com a mãe. morando com a mãe, querendo sair de balada, aí você vai conversar com o cara quer falar do carro, do som do carro, sabe? Tipo, umas coisas que você fala assim, cara, mas eu nem com 15 anos eu falava essas merda, entende? Aí a mulher encontra um cara educado, inteligente, que gosta de tudo que ela gosta, que trata ela bem, quer casar, quer uma família, ela fala, pronto, Nossa. pronto, né? E aí ela cai na armadilha, porque ela casa com o cara. E aí quando ela casa, ele começa primeiro a afastar ela dos amigos. Não, mas você vai sair com as suas amigas? Um monte de mulher solteira? Pô, parece um monte de vagabundo. Você acha certo? Você acha certo? Você agora você é uma mulher casada, você vai ficar saindo com mulher solteira?
que você sentiria se eu ficasse saindo com os caras solteiros, os caras vão pra pegação? Porque eles vão pra pegação. É o que você vai fazer? Aí já começa... terror psicológico. Começa a afastar socialmente. Daqui a pouco, que eu quero ir na minha mãe. Na tua mãe, você sabe que sua mãe não gosta muito de mim, né? É certo sua mãe ficar falando mal de mim? Porque a mãe percebe, né? A mãe percebe quando começa a acontecer isso. Ela não tá emocionalmente envolvida. Ela fala, e aí a mãe fala, encrenca, esse cara... Você acha certo? A gente casou, a gente quer ter um filho, a gente é uma família. Vamos ficar aqui, vamos assistir um Netflix. Família é só a gente aqui, exato, vamos pedir um Netflix, ficar aqui e tal. Outro dia você vai lá, tal, não sei o quê. E aí ele começa a afastar da família. E aí a filha acaba brigando às vezes com a mãe, porque a mãe tenta alertar e aí ela fica brava, porque ele já fica na cabeça dela. Se tem filho, fudeu. Aí ele vai vir com o último discurso. Pra que você quer trabalhar? Eu sou o homem da casa, eu banco, você pode cuidar dos nossos filhos. A nossa família, eu cuido da família. E aí um detalhe. Todo abusador vem travestido de protetor. Isso é fundamental que vocês entendam. Todo abusador vem travestido de protetor. E é aí que ele dá a cartada final. Que agora tá na mão dele. Porque aí ele afastou socialmente, afastou da família emocionalmente e afastou financeiramente. Então ele tem o domínio social, emocional e financeiro. Nessa hora começam os abusos. E os abusos sempre começam verbais. Não, mas assim, olha só como você tá gorda, olha como você tá ridícula. Você tem sorte de eu querer você. Né? Cara, isso é uma das frases que as mulheres me procuram mais. Falam, se eu te largar, quem que vai querer você? Olha como que você tá, você não se cuida, se eu sei o quê. Muito. A Lê, principalmente, ela trabalha com muita mulher. E pessoas que, assim, já estão mais maduras na vida, muitas vezes. Em algum momento a pessoa desperta e fala assim, cara... Eu me meti numa puta encrenca. Eu tô num casamento que não tá saudável, eu tô numa relação que tá esquisita. E a gente ouve muito isso, em maiores ou menores graus. Mas eu ouço muito da galera que fez mentoria comigo. E muitas vezes a pessoa tá com problema empresarial, em vendas, financeiro. E não tem nada a ver com a capacidade técnica da pessoa. É emocional. É em casa, exato. É em casa. Vou fazer uma pergunta aqui até pra dar uma descontraída, cara. O Christian Grey, ele é um narcisista abusador? Cara, você tá me dando aqui a descrição e olha só como isso é maluco. Porque a mulher vê aquele filme lá, ou lê o livro, e ela tá ali emocionada que o Christian Grey, ele é um provedor, ele é maravilhoso, ele me buscou dinheiro. Mas ele é um puta pau no cu, velho. Mas ele só é atraente porque ele é bilionário. Sim. Porque se fosse um peão, ela ia chamar a polícia. Exatamente. Não, ele é um duas. Assim, na verdade, ali no caso, ele... Além de narcisista, ele é traumatizado por Ele é muito traumatizado, é verdade. Ele foi e abusado. aí o que acontece? Porque assim, tem uma diferença tênue entre explorar a sexualidade a curiosidade, que o casal e o que a gente chama de parafilia. Parafilia são transtornos sexuais. Sim. Então vamos supor, vocês são um casal, certo? Aí vamos supor que vocês chegam num acordo que vocês querem apimentar a relação, fazer uma homenagem. Ou casamento aberto. Certo? Beleza. Tudo certo. Exploração da sexualidade. Se você topou, se ela topou, porque tem que ser um negócio assim, bom pros dois. Sim. Não é não, só... eu quero e você aceita. Exato. Então assim, mas tá de comum acordo. Tá ok, beleza. Tá rolando legal pros dois. Tá ok, tá. Só que aí... Chega uma hora, eu tenho vários amigos meus que são do mundo liberal, inclusive amigos seus também e tal, e, salvaram o casamento, tá tudo certo. Se encontram em festa, só gente bonita, às vezes faz troca de casal, às vezes não tal. Mas chega uma hora que você só consegue sentir tesão, ou ela, se tiver mais alguém. Aí deixa de ser... exploração da sexualidade passa a ser uma parafilia. É um vício, porque aí causa transtorno social. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida minha que ela conheceu um cara maravilhoso, não sei o que e tal, só que o cara tinha tara de que ela transasse com outro. Só que o cara só falava nisso. E ela viaja bastante
implantando, ela é gerente de implantação de uma franquia, então cada hora ela tá num lugar. Então ela falava com o cara falava assim, ó, se você quiser sair com alguém aí, pode sair, tá? Ele tinha tesão de saber que ela não, mas filma... E ela falava, cara, eu não tenho tesão de sair com outras pessoas, eu quero namorar com você e tal. Chegou uma hora que ela terminou o namoro. E aí, olha só, era a quarta ou quinta mulher que terminava o namoro com ele por causa disso. Então esse cara, ele não tá explorando a sexualidade dele, ele já tá doente, porque tá tendo prejuízo social. Que entende? é um vício como uma droga. O cara que só trabalha é sob o efeito de uma droga. Exato. Só tem potência sexual sob o efeito de droga. Exato. É um vício. É um vício. É uma disfunção, uma parafilia. É um transtorno sexual. Então, quando a gente fala do Christian Grey, ele tem a questão do sadomasoquismo. Né? Eu não conheço muito bem a história porque eu não assisti o filme nem li os livros, mas eu conheço pela cultura popular, que eu acho engraçado pra caramba. Foi minha mulher com um monte de amiga ver esse filme e a gente ficou com as crianças, os maridos, né? E eu falei, é engraçado. Aí ficam lá suspirando no cinema, em casa usa calcinha bege e não dá pro marido. Que adianta? Aí fica, tem uma amiga minha que... Eu quero um Christian Grey, mas você tá disposta a ser a exato, é isso. Tem uma conhecida minha que ela falou outro dia assim, e ela falou que ela tem sérios problemas, o marido reclama, ela tem sérios problemas com a questão de sexo, que ela é até meio frígida tal. E aí ela viu um ator outro dia sem camisa e ela falou assim, nossa... E assim, eu acho até às vezes os comentários dela meio... Mas você vê que a questão é o que a gente chama na psicologia de projetivo. Ela falou, nossa, você vê um cara desse, imagina um cara desse na cama. Aí eu virei pra ela e falou assim, e você ia fazer o quê? Você não dá nem pro seu marido. Você reclama que seu marido é saradão, o marido dela, um puta cara bem sucedido, ele é gerente nacional de vendas de um negócio fodido. Basicamente igualzinho o cara que ela tá projetando. Exato, só que assim, o cara parece que tem que ficar implorando pra ter... Eu falei pra ela, e aí, você ia fazer o quê? Aí ela começou a rir e falou, ainda mais eu, né? Não ia fazer porra nenhuma. Mas você percebe a projeção do inconsciente, que na verdade ela gostaria de dar. Só que não procura ajuda. Pois é, então, cara, acho que isso é um negócio legal da gente falar, né? Porque você tá falando aqui de inúmeras disfunções que vêm ali. Desde a infância, desde a nossa criação, a pessoa está no relacionamento, ela começa a identificar, tem gente que já identificou, não tá achando uma saída, tô no relacionamento, já tô fudido. Ou fudida aqui, e infelizmente a grande maioria das pessoas em relacionamentos... É porque o narcisismo do homem, ele evolui pra violência, né? Pois é, me conta essa diferença, cara, do narcisismo do homem e da mulher, porque o do homem evolui pra violência. O homem, ele isola a mulher. Então, por que o do homem é mais traumático? Porque ele isola, às vezes ele muda de cidade e arrasta ela. Não, porque não arrumei um emprego, não sei o que e tal. Exato. E aí fudeu, porque ela não conhece ninguém, ela não tem rede de apoio, e aí começam as agressões físicas. Porque aí já passou as verbais, as financeiras, porque para comprar uma calcinha na manicure, exato. Ele banca e taca na cara dela. E taca na cara, exatamente. E aí começam as agressões físicas. E nunca começa com um murro na boca, começa com um empurrão, e vai evoluindo. Só que ele tem a habilidade de jogar a culpa nela. E como ela tá tão frágil emocionalmente, a primeira fase é ela aceitar as desculpas. Não, ela se culpa. Tá vendo o que você fez eu fazer? Eu chego cansado do serviço, eu pago tudo, eu cuido da nossa família, eu tô trabalhando que nem um louco, você sabe como que eu tô com dívida, eu tô trabalhando e tal, e aí você fica me enchendo o saco, e você veio pra cima de mim, ó, o que você me obrigou a fazer, eu não queria, você que me obrigou. E aí ela começa a acreditar que a culpa de ter apanhado é dela. Ela ainda se sente pior. Pior, porque... E aí ela começa a dar as coisas, e se alguém percebe, fala, não, mas a culpa foi minha, eu fui pra cima dele, eu que não sei o que, tal. Então, primeira fase, a negação. Que na psicologia é essa, né? A aceitação de aí ela começa a dar desculpas e assumir a culpa, né? Para se livrar, ela vai precisar primeiro confrontar ele, né? E ela vai ter que começar a fazer testes, ir na delegacia, falar com uma amiga, voltar a procurar a mãe, o pai, para procurar alguma ajuda. E independe de classe social. Eu tenho uma conhecida minha que é milionária, pai milionário, irmã milionária, puta empresária bem-sucedida, acesso acesso à informação, e ficou anos apanhando calada, nem os filhos sabiam, apanhando fisicamente, porque ela tinha vergonha.
tinha vergonha. Pois é, porque assim, pelo que a gente está falando aqui, a grande maioria das pessoas que estão nessa situação, ela tá isolada emocionalmente, socialmente, algumas financeiramente, nem todas. E aí a pessoa se vê fragilizada de eu não sei por onde eu começo. Exato. Eu tenho vergonha e como agora eu me afastei de todo mundo, ninguém acredita em mim, ninguém é mais amigo meu o suficiente para me Então, ajudar. cara, você foi muito cirúrgico, esse negócio de ninguém acredita em mim. Porque quem olha de fora fala, como que você tem coragem de largar esse homem? Olha o que ele faz por você. Ele faz tudo. Sim. Aí ele bate nela, depois no outro dia ele compra um carro. Aí ela posta o carro, não sei o quê, mas ninguém sabe Que apanhou, que semana né? passada Dente ela. que voou pra outro lado. Exato. Olha aí. Entende? Então, assim, o pessoal de fora, meu, que absurdo. Olha a vida que você tem. Olha só, você não precisa trabalhar. Olha só a condição. Não, desse, vale os a pena tomar um filhos. chifre, ou tomar uns potes não, de e chocolate. assim, cara, você vai traumatizar seus filhos, você vai. Então, assim, isso um cara que tem mais condição. Né? Cada um vai variar o caso. Já o narcisismo da mulher, ela difícil pode acontecer, mas é mais difícil dela isolar o cara financeiramente. Só que o narcisismo dela, ela acaba com a autoestima do cara. Tipo, tudo, nada do que o cara faz tá bom. Ela só critica. Ela humilha o cara na frente dos outros, ela expõe situações dele na frente dos outros, ela não respeita ele como homem, né? como homem. E a gente vê isso, Exato, né, cara? a gente tirar o vê sarro do muito. cara, do físico do cara, da condição financeira. Na frente da dos outros, porque inteligência. uma coisa é você chegar pra ele e falar, pô, você sempre se cuidou. Que nem eu tava ano passado, eu tava trabalhando demais, tava acima do peso, minha mulher chegou pra mim e falou, porra, meu, 120 quilos, você vai chegar aonde? Né? Se tá aqui e tal, mas ela não ficou falando na frente dos outros. Não, e ela já me deu esse toque sutil de, pô, se descuidou de tal coisa. Exato. E com puta intuito. E aí, de como eu já falei pra ela Obrigado. também, É saudável. É saudável, é uma parceria, é um Isso, casal. exato. Agora, a mulher narcisista não, ela faz questão de humilhar o parceiro na frente dos outros. E ela vai minando com a autoestima dele. E esse cara se sente um bosta. Até porque, como homem. biologicamente, o homem precisa desse papel de liderança, de condução, de respeito, né? E assim, a mulher, e hoje a gente tem um problema porque assim, ao mesmo tempo que é muito bom o empoderamento da mulher, e a mulher teve que se empoderar porque os homens se fragilizaram, né? Eu falei isso outro dia num podcast, deu uma puta polêmica, que eu falei que a gente tá feminilizando os nossos meninos. E não, achando normal Mas isso aí. quando eu falo feminilizar, não é sexualmente, é feminilizar no sentido psicanalítico, Tirar lembra? papéis. Exato. Tirar os papéis do Tipo, homem. cara, hoje em dia você vê vídeo na internet, o cara tá vindo com a namorada, vem uma moto pra assaltar, o cara empurra a namorada isso. na frente e sai correndo. Você, Cara, o bandido devolve a bolsa da devolve menina. porque o cara fica com fala, dor. meu, que bosta de homem que você O cara tá. fica com dó da menina e fala assim, velho, você já tem um merda do teu lado, então toma a bolsa de volta, porque porra, o bandido Não, foi mais uma homem do que o paciente, homem, uma cara. paciente minha outro dia falou que tava com o namorado e aí ela percebeu que ia ser assaltada e ela saiu correndo. E o cara ficou puto com ela. Que você, o namorado, você me deixou sozinho, você me abandonou. Eu, Ah, donzela, sério. ela falou assim, cara, você queria que eu ficasse na frente? Tipo, que porra de homem que você é? E aí ela falou, cara, isso me acendeu uma bandeira amarela gigantesca, porque, tipo assim, cara, um dos vídeos meus que mais viralizou, deu 15 milhões de visualizações, é um vídeo que eu falo do meu filho. Meu filho, ele entrou com 5 anos na primeira série. Meus 2 filhos são superdotados também. E aí ele sempre foi pequenininho, né? O menor da sala. Porque ele entrou com 5 anos. Ah, pode crer. E aí, mas ele Esse sempre treinou jiu-jitsu, sempre treinou boxe comigo, meus filhos, desde que nasceram, estão no tatame comigo. E tinha um menino lá que era repetente e batia nele. E ele não fazia nada, porque eu falava... Mesmo tendo habilidade. Porque eu falava pra ele assim, não é pra você bater nos outros da escola. A arte marcial é pra você se defender. Aí, só que eu não sabia que ele tava apanhando. Aham. Só que o dia que ele viu o menino batendo numa menina, ele atravessou a sala, catou o moleque pela camisa e falou, meu pai falou que eu tenho que proteger as mulheres. E Blau. pau! Aí no outro dia o pai do cara foi gritar, o pai do menino foi lá gritar e ele deu um azar que eu tive que entrar na escola pra resolver o negócio da matrícula. Aí eu cheguei, bati no ombro do cara, o cara gritando com as professoras, as crianças Com as todas mulheres, assustadas. as crianças, Eu né? falei, e aí, parceiro, grita comigo. Sou eu, pai do menino. Aí deu mal aí. Com essa Mas orelha assim. dele aí. Você já vê pai e filho, né? Exato, Espelhamento. depois eu fico com dó do menino. Aí ele falou, pô, a gente tá separando. Eu falei, Porque o cara é um engraçado. abusador e tá criando um também, né? Então, eu falei, engraçado, os
dezenas de bilhetes do teu filho batendo, você nunca veio na escola. Que ele bate nas crianças, que ele mora. Aí agora que ele apanhou, aí eu chamei meu filho e falei, ó, a partir de hoje é sua obrigação defender todo mundo na escola. Você vai bater nele todos os dias se ele mexer com alguém. Na frente do pai. Na frente do pai. Não faria diferente. E eu falei, se você achar ruim, você vem falar comigo. Que eu porque bato em você homem. também. Homem não, eu falei, porque homem a gente resolve. Já que você não resolve o problema do seu filho, o meu filho vai resolver. Vai pôr limites, né? Vai pôr limites. É o que a gente tá falando desde o começo. Porque a criança escola precisa hoje também, disso. cara, a escola hoje está num papel muito delicado. Né? Eu fui professor de escola também, pública, exato. né? Eu fiquei 4 anos dando aula como voluntário, dava aula de graça. Legal. Só que assim, dava aula para caras da FEBEM, dava aula não sei o quê. Só que A como galera eu em escola dava. pública hoje tá indo armada. Como eu dava aula, como eu dava aula de graça, né? E a primeira vez que o metido a bandido lá, quis levar uma comigo, eu falei, quer sair na mão? Quer no tiro? Porque armado eu também ando. Falei pra ele, quer testar a febre? Tá cheirando a leite, moleque. Não sei o quê. Aí dei um apavoro nele, aí ele... Meu, nunca mais. Aí os moleques me adoravam. Mas o que tinha de pai e mãe que ia lá gritar, porque o filho tirou nota ruim, porque o filho reprovou, eu falei assim, cara, mas não é com o professor que você tem que vir. Aí geralmente me chamavam, né? Porque um monte de professora idosa e tal... Cara, eu falei, que mundo que a gente vive, que o filho tira uma nota ruim, em vez de você brigar com o filho, você briga com a professora. Porque assim, quando esse moleque tira 10, alguém ia lá te dar parabéns e falou, professor, obrigado por ter dado mérito do meu filho, que ele é maravilhoso. Agora, quando ele vai mal, aí o professor foi não, cara, que isso, é uma puta irresponsabilidade. Mas isso mostra pais, líderes fracos, né, cara? A gente tá criando uma sociedade... Não, pais que não são líderes, né? Exato. Na verdade, o líder da casa é a criança. É. O líder da casa é a criança. E isso é um problema seríssimo, porque a criança ela não tem parâmetro. É porque se ela não tem limite, ela não tem liderança, ela não tem parâmetro, tudo pode. Tudo flui, Esse cara exato. vai ser um sociopata quando crescer. Exatamente. Né? Porque ele é egocêntrico, ele é narcisista, tudo gira em torno Perfeito. dele. Eu posso exato. fazer tudo que eu quiser. A diferença de sociopata para psicopata é que o psicopata é um defeito genético. Não. O sociopata também mata. É verdade. O sociopata ele se transforma pelo meio. Isso na escola americana. Ele é doente pela sociedade, é um sociopata. Pela forma que foi criado errado. É a mesma coisa do narcisista. Ele também é... Todo sociopata, psicopata é narcisista. Todo. Sim. Mas nem todo narcisista é psicopata ou sociopata. Então, nem todo narcisista mata. Mas todo psicopata, sociopata é necessariamente narcisista. Ô, Chileno, então, uma coisa que tem me surgido, cara, quando a gente começou a falar disso, comecei a ver seus vídeos, ver seu trabalho, os produtos que você está lançando, inclusive os atendimentos que você faz, algo me chamou muita atenção. A gente tem ouvido falar muito mais hoje em dia sobre comportamentos disfuncionais, psicológicos, né? Desde a ansiedade, depressão e o narcisismo e comportamentos de relacionamentos abusivos. Isso aumentou ou só está sendo mais reportado? As pessoas estão com mais informação? Aumentou. Aumentou. Por que você acha que isso está acontecendo? Cara? Aumentou, cara, por diversos fatores. Primeiro, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então, o que acontece? A mulher está muito sobrecarregada. Porque o bando de homem bosta, né? Eu tinha uma conhecida minha que o cara saía... Eles trabalhavam no mesmo hotel, só que ele saía 1 hora mais cedo. Ele ia embora de carro e eles tinham um filho autista. Ele não era capaz de pegar o filho. Ele ia pra casa, ficava sentado vendo TV, ela saía, pegava o ônibus, ia pra creche, pegava o cara, chegava em casa e ele falava, tô com fome. Que isso, cara, velho. entendeu? Então, tipo assim, a mulher, ela teve que ficar mais forte porque os caras são os bananas, não tem mais homem no mercado. O que tem de mulher que senta no meu consultório e fala assim, doutor, qual que é o meu problema? Eu não consigo achar um homem decente. Aí uma mulher de 37, 38 anos, que já foi casada, que tem 1 ou 2 filhos, que bem sucedida, que já sabe o que quer. Aí eu falo pra ela assim, o problema não é você. O problema é que pra cada 100 igual você, tem 1 ou 2. Entendeu? É questão de matemática. Cara, tem uma coisa que eu vi outro dia que é muito boa, porque assim, o homem, vamos lá, um homem de 40 anos, são 43, eu tô 41. Se nós fôssemos solteiros, você consegue se relacionar com uma mulher dos seus 20 anos, não tô entrando no mérito moral, 60. A 60. Certo, né? Não tô dizendo isso. que vai ser interessante, vai ter uma parceria e tal, mas o homem consegue ter uma gama muito maior de possíveis parceiras. A mulher de 40 anos, ela não sai com cara de 20. Talvez para alguma diversãozinha ali, mas ela mas ela não vai construir, exato. Então, a gama para a mulher ela é muito menor. Muito então, menor. Cada vez mais o homem vai envelhecendo e tendo uma gama disponível de mais mulheres que ele pode ter como parceiras, e a mulher cada vez menor.
Soma-se a isso, uma mulher cada vez mais inteligente, à medida que ela vai ficando mais velha, mais bem formada. Ela fica mais seletiva. Decidida, mais claro. seletiva. Cara, é um lugar muito injusto. Vou te dar um exemplo. E, cara, não é... É porque Não é, até pela formação da sociedade, da nossa cultura, é diferente. Quando você pergunta para um homem para que ele trabalha, ele responde assim, para cuidar da minha família. É isso. Quando você pergunta para uma mulher o que ela trabalha, o que ela responde? Para não depender de homem. Por quê? Mas isso é um sintoma doentio. Estamos doentes. Por causa dos nossos pais e avós. Porque essa geração, ela não tá errada. Ela tá certa. Porque ela viu a mãe dela sofrendo humilhação a vida inteira. Às vezes não apanhava, mas assim, é o que você falou. Ia comprar uma calcinha, fazer uma unha, tinha que ficar implorando. Eu tive uma ex-namorada quando eu tinha 17, 18 anos. Ela não trabalhava. A mãe dela não trabalhava. Ela tinha alguns problemas psiquiátricos e tal, só que ela tinha um apartamento que o pai dela deixou de herança tal, que era um aluguel que ela recebia. O marido pegava até o aluguel. Não deixava. Aí ela precisava de R$15 para fazer a unha, ele não dava. Aí ele aparecia com uma moto nova. Não, eu me permito, eu me dei um presente. Com o aluguel dela. Com o aluguel e com as coisas. Ele ganhava bem também e tal. Tipo assim, o aluguel não era tanta coisa, mas assim, porra, por que não deixa o dinheiro dela pra ela, então, pra ela ter alguma coisa, sabe? Pra ela ter o dinheiro dela. A minha mulher sempre trabalhou muito corporativo. E ela ganha muito bem. E ela sempre chorou muito, que ela falava assim, eu odeio isso daqui, ganha dinheiro logo pra eu poder parar de trabalhar e tal. E aí, mais ou menos, há uns 2 anos atrás, a minha empresa explodiu, comecei a ficar muito bem, cheguei na minha mulher e falei, quer parar de trabalhar? Pode parar. Inclusive, quanto você ganha? Ganha X? Eu te dou X todo mês. Todo mês. Eu pago todas as contas da casa, que eu já pago mesmo. Entende? E o custo da casa é alto. Aquela BMW não anda sozinha. E aí, eu falei, mas eu te dou todo mês um X. Aí você pode me ajudar, porque eu tenho alguns imóveis de aluguel e tal. Eu falei pra ela, pô, você pode me ajudar a administrar os imóveis? Eu te pago o que você ganha hoje. Você vai trabalhar, tipo, na empresa, 1 hora, 2 horas por dia. Vai ficar à vontade. Ela falou, você quer que eu pare de trabalhar? Você quer que eu dependa de você? Eu falei, eu não quero nada. Eu tô só te dando a oportunidade porque você sempre me pediu. Eu não me meto, porque o dia de amanhã os filhos crescem, aí ela não consegue se reinserir no mercado de trabalho, aí vai falar que foi culpa minha. Não. Ela tem uma puta carreira, ela é reconhecida. Eu falei, você que sabe. Só que então não reclama. Eu tô dando só a oportunidade porque foi uma coisa que você pediu. Se você não quiser... Beleza, entende? Mas é uma escolha dela. Mas eu dei essa possibilidade. Inclusive, um tempo depois, a gente teve muito mal. Eu achei até que a gente ia separar, realmente. Acho que foi a vez que eu achei que a gente ia separar. E eu tenho um cartão adicional que eu dou pra ela ter... Pra usar com as coisas da casa, dos meninos e tal. E ela fala, eu vou usar pra mim. Eu falo, pode usar, só que a minha mulher é muito mão de vaca. Muito. E eu falo, pode usar. Ela, só pra você ter uma ideia, ela compra tinta de cabelo... Casamos bem nesse sentido, porque eu sou muito mais gastão que eu também. Velho. Eu tava ouvindo uma música aqui, a minha mulher me mandou uma música esses dias do Safadão com uma dupla, que é aquela assim, se liso, a gente já faz estrago, imagina a gente milionário. Ela falou, ó a tua música aí. Ela compra tinta de cabelo no mercado pra não ir no cabeleireiro. Aí eu falo, cara, porra, você ganha bem pra caralho. Mas é uma questão financeira. Aí eu falei, nosso papo. Aí eu falei pra ela assim, já que você não quer ir, usa a porra do meu cartão. Mas é isso, minha mulher fala, não é pelo dinheiro. É porque se eu posso fazer em casa, pra que eu vou gastar uma fortuna? Mas você sabe que assim, antes a gente dividia um monte de coisa e tal, e aí eu fui assumindo coisas. Falei, então claro, como na pandemia eu quebrei, ela assumiu um monte de coisa. Então, em um que é uma parceria. Mas hoje eu falo assim, pô, então isso eu assumo, nossas contas, casa, deixa comigo. E o seu dinheiro, se você tem, é grana sua. Beleza. Só que, cara, é insano. Ela mesmo tem o dinheiro dela totalmente pra ela, ela controla o nosso e fala assim... Controla o seu, não, mas a minha briga com a minha mulher é isso. Pelo amor de Deus, eu falo, gasta dinheiro, puta que pariu. Não, e ela não deixa eu gastar meu dinheiro. Não, quando eu apareci com a X5, meu irmão, foi uma semana dormindo no sofá.
Uma semana Não dormindo no botou nada na sofá. casa. Nada! É com o seu dinheiro. Nada, é meu Não dinheiro. toque no dela. Cara, eu abri Ó. minha planilha pra ela, eu abri minhas contas pra ela, falei, tá aqui, ó, tenho o dinheiro guardado, tem não sei quantos imóveis aqui ficando Tá dando pronto, tudo tem certo. outros que estão virando renda já, tá tudo conta em dia, tá tudo... Cara, Tá tudo bem. meu, deixa eu gastar meu dinheiro. E ela gasta, ela tem uma grana guardada, que agora eu falo pra ela, sabe o que vai acontecer? Se você morrer antes de mim, eu vou no puteiro, eu vou catar esse teu dinheiro assim, ó. Vou fazer assim, nossa, ela fica maluca. Não, vou você, tá vendo? Eu falo pra você, o teu dinheiro. É pra você ir no cabeleireiro, comprar suas coisas. Não, né? é que assim, Mas nem pra isso, ela né? Você é muito tem, ela controlado nisso. tem uma noia, minha mulher, com não envelhecer sem ter uma proteção financeira. É, isso acho que é bem saudável. Só que, cara, ela já tem uma puta grana guardada. Ela tem 2 previdências privadas que ela paga e a empresa dobra. Dá pra Ela 3 paga vidas no. já. Dá pra 3 vidas, cara. Dá pra gastar aí Entendeu? e fazer Mas um ok, mas assim, eu entendi, ela é igual ao pai. O pai. Não. Olha só. Olha os traumas Eu, de onde vem. é óbvio, né? A gente replica comportamento de pai e mãe. O meu sogro e minha sogra me acolheram muito. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha dinheiro pra comer. Não tinha dinheiro. E minha mãe, eu tenho tanto pai e mãe narcisista. Então minha mãe não queria que eu saísse de casa de jeito nenhum. E quando eu tava passando fome, eu liguei pra minha mãe, ela falou, se vira, você não quis sair de casa? E eu não falei nada pra ninguém. Quando a minha sogra percebeu que eu tava emagrecendo, que ela andou perguntando e tal, ela começou a fazer de final de semana, eu ia passar o final de semana na casa da minha namorada, meu sogro montou um quartinho lá embaixo pra mim, que eu tinha que ser Lógico, vai dormir separado, não dá. E aí a minha sogra fazia uma sacola com fruta, com miojo, pra eu e meu marmitinha irmão pra semana ali. ter o que comer, cara. Olha aí. Então, assim, e aí, às vezes eu queria fazer um agrado pros meus sogros. E eu gosto muito de restaurante bom, né? Eu gosto de ir no Dom, eu gosto de ir no Davidito, eu gosto do Fazano. Acho que isso são traumas nossos da privação lá de Pode trás. ser. E aí hoje a gente é gastão por causa disso. Só que o que aconteceu? Eu levava meu sogro, minha sogra, e eu falava, vou levar vocês pra jantar e eu que vou pagar, tá? Não quero que vocês se preocupem e tal. Aí eu peço um vinho de R$400, de R$300 e tal. Cara, e eu tô achando que eu tava agradando. Meu sogro fazia assim no vinho. Você é idiota. Isso daqui é coisa pra pegar trouxa. Um vinho de verdade. R$30. Olha Aí, as cara, aí já me subia uma raiva. Eu falava, vai se fuder, cara. Eu tô te trazendo um lugar. Ingrato. Tô gastando uma puta de uma grana. Quem você tá. Aí já quebrava um puta pau com ele. Aí minha mulher ficava brava comigo. Aí minha sogra ficava brava com ele. Aí eu falava, quer saber? Falava, cara, cancela, vai pra merda. Aconteceu umas 2 vezes isso. Fomos embora, levantei no meio do restaurante. Aí minha mulher me chamou e falou assim: cara, você não quer agradar meu pai? Ele não se sente bem nesses lugares. Meu pai nunca teve dinheiro na vida. Churrasco em casa, cara. Cara, leva ele num restaurantezinho que ele tem a impressão que ele tá tirando proveito. Tipo, coma à vontade por Rodízio de R$25,90. pizza, 20 conto. Pronto. Cara, ela falou, é você que se sente bem nesses lugares. Olha aí. Você não quer agradar ele? Então faz uma coisa que agrada ele. Muito bom. Meu, muito bom. Eu falei, caraca, é tão óbvio. Mas é aquilo, o óbvio às vezes precisa ser dito. Exato. Sempre eu a gente acho fala que- isso. A gente fala muito disso. Aliás, você anotou um monte de coisa. Acho que você pode ter perguntas aí ou perguntas que mandaram ali para Belchior por WhatsApp para você. Como é que você tá aí nisso? Porque estamos aqui caminhando para o final do nosso Nossa, episódio. voou. Porque, cara, o papo aqui é muito bom. Eu já quero deixar aqui contigo firmado, Chileno, um compromisso para um segundo episódio. Precisamos, porque eu fiquei com vários. Tipo, Eu tô vendo ali tempo. 1 milhão de perguntas que ela anotou e o papo tava bom, a gente acabou, né? Aí você convida sua amiga, como chama ela? Aline! Aline, vou convidar. Aline, está Diretamente de convidada. Rondônia, está convidado para estar Convidada a conosco. vir pra Rondônia. O Yuri vai fazer questão de pagar a passagem. Fácil, fica Entendeu? tranquilo, Aline. Vem com a gente. E vem, porque você está estudando teologia, eu sou formado em teologia também. Sou formado em filosofia, sou várias formações. eu Ó, tenho. e uma coisa que assim, talvez se você que tá aqui até agora, ouvindo, assistindo a gente, vai surgir essa dúvida, porque as pessoas começaram a perguntar, pô, como é que faço pra ir presencialmente assistir? Em alguns episódios lotou isso aqui e tal. Então, manda pra gente um direct escrito lá, podcast ao vivo, você vai receber instruções do nosso time pra estar aqui. Porque às vezes a gente divulgou mais, às vezes menos, mas cara, o cara vir aqui presencialmente É legal, uma palestra, né? é muito Isso legal. uma palestra. É. E hoje o cara E uma nem palestra o cara ganha de graça, Exato, o cara não né? consegue muitas vezes ir
numa palestra sua, ele não consegue ser atendido por você durante um processo de terapia, mas ele pode vir aqui no podcast. Sim, claro, pô. Fazer pergunta ao vivo. Aliás, quer falar um pouquinho sobre o teu lançamento, sobre os seus atendimentos, antes da gente ir para as perguntas, pode ser? Várias das perguntas que a gente tem aqui, inclusive, ele respondeu de forma didática e proativa durante o episódio. Cara, já tem estrutura aqui na cabeça, né? Quando o cara já é um tremendo professor, escritor, já vem na cabeça. Vem automático a linha, porque eu construo a linha de raciocínio. Sim. Por isso que me chamaram outro dia numa TV para gravar um programa, eu falei, quanto tempo eu tenho? O cara falou, 50 minutos. Eu falei, 50 minutos de vídeo? O cara falou, não, porque aí os cortes, não sei o que, dá 25. Eu falei, não. Não dá, amigo. Então, quanto eu tenho? 25? É 25 minutos? Preencher 25. Então tá bom. Eu ligo a chave na cabeça, porque assim, eu faço introdução, porque, você é palestrante, você sabe como funciona uma estrutura de uma palestra, de uma aula, de um pastor, de um pitch de venda, funciona assim. Angustia, elabora e celebra. Então a gente traz um problema que é comum à plateia, certo? Tem que então, doer. por exemplo, se eu venho aqui e falo assim para vocês, dificuldade de... Como a gente se sente mal de morar longe dos netos? Não vai, não é uma dor de vocês, entende? Porque vocês não são avós ainda, entende? Agora, por exemplo, como um casal novo, bem-sucedido, lida com os problemas do dia a dia, correria de agenda. Sim, trabalho e casamento. Exato, A gente viaja, entendeu? cacete, trabalha Viaja, um viaja, outro viaja, não sei o quê. Como fazer... latente, nossa. Exato, então você angustia, elabora e celebra no final. Quando é na igreja ou na venda, você faz o pitch de venda, você passa a sacolinha. É quando você dá a descarga de dopamina. Sim. Né? Sim. Então, assim, como eu tô acostumado, eu falo pro cara, 25 minutos que eu tinha, 25 minutos. Aí eu fiz em 24 e 30 cravado. Aí cortaram 10 minutos ainda. O vídeo ficou totalmente sem nexo. É lógico, porque você se programou para isso, né? Exato. E é louco, porque assim, a gente vai criando um mecanismo interno. Uma vez eu fiz uma palestra, o cara falou, você tem 1h15. Falei, beleza, tem cronômetro? Não tem. Falei, só me sinaliza, por favor, quando tiver faltando uns 15 minutos, só para eu ir fazendo encerramento, amarração, abrir para alguma pergunta ou outra. O cara acho que esqueceu, evento grande, o cara foi se perdendo, não tinha cronômetro lá. E eu aqui, tudo bem, mas a gente já tem um relógio, tem toda a experiência. Eu cravei, terminou, falei assim, quanto tempo deu? Ele falou, mano, 1h14, Yuri. Ele falou, você foi o único palestrante que começou, terminou no prazo. E ela já me viu. Cara, eu termino na hora que bate assim, ó, 0. Eu sou igual. Me chamaram para dar uma palestra em Floripa uma vez e o cara, ele tava dando um curso e eu não era uma empresa grande, só que o diretor de RH ficou puto de me contratarem. Porque só ele queria falar. Era 3 dias só ele falando. Só que assim, ele era muito ruim. Desculpa. E o cara não tinha conteúdo. Cara, Não, o ruim, ele chegava lá para empresários, era para empresários. Aí ele mostrou um comercial e falou, qual técnica foi usada aqui? Tipo, ele não deu briefing, ele não ensinou as técnicas. Tipo, ele era do marketing, mas os outros eram empresários, dono de empresa. Ele quis tipo, mostrar que ele sabia. Não, mas assim, ele começou a constranger as pessoas. Fala, você não sabe? Eu falei, nossa, que cara ruim. Aí ele falou assim, você tem 45 minutos, é só o que eu vou dar para você. Eu falei, irmão, pra mim, tanto faz, beleza. Aí eu comecei a palestra, cravei com 45, obrigado. Aí ele, porque ele falou, vou te sinalizar quando faltar 10 minutos. Ele tava sentado na mesa do lado, assim. Quando eu cravei, ele... O cara tava hipnotizado. Ele cara. tava... todo mundo, nossa, nós parece que você falou 15 minutos. Eu peguei, tinha deixado o cronômetro assim, eu falei aqui, ó. 45 cravado. Profissional. Que você me deu. Mas é isso. A gente vai com o tempo, com os anos, a gente, né, ganha essa experiência. Vamos passar a palavra para a nossa Por deusa do favor. Olimpo, porque eu falei para você fazer pergunta, mas a gente se empolga. É, porque pergunta ele já respondeu todas, né? Uau. Mas tem uma aqui de como se fortalecer para não ficar sujeito a relacionamentos narcisistas. Muito bom. Eu quero ouvir a resposta de vocês dois, porque eu tenho certeza que elas terão abordagens bastante diferentes. Quer começar? Pode começar. Pode você. Bom, Primeira primeiro, como nós falamos aqui, vem muito da nossa infância, né? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos, ouvimos desde o útero da nossa mãe foi gerando esse padrão mental. Então, para você sair hoje, para se prevenir, você tem que se conectar com quem você mesmo. Com a sua essência, com a sua real identidade. É um trabalho que a gente até faz isso dentro da nossa escola, da E2AP. Quando você se conecta com a sua essência, faz esse trabalho de autoconhecimento, que automaticamente a gente vai trabalhando na sua programação mental, curando os seus traumas, você vai literalmente o quê? Vai crescer a sua crença de capacidade, você vai entender sobre o seu merecimento e aí você vai ter posicionamento para
encontrar um deuso, né? Para ter um deuso na sua vida. Por mais que pareça raro, aquilo que o digníssimo, aqui o chileno falou sobre o dedo podre, né? Nossa, eu só encontro pessoas erradas, tudo para mim não dá certo, os homens não presta, na verdade só não presta para você por essa mentalidade que você tem hoje, essa programação mental. A partir do momento que você toma consciência disso e faz todo esse trabalho de reprogramação, você vai elevar a capacidade, vai elevar merecimento e vai então, aí automaticamente você vai se blindando, né? Blindando. Quando eu me curo, eu vou me curando ao meu redor todas as relações, então eu me blindo desses narcisistas, tá? Você não fica tão sujeita a isso. Então, vem para a nossa escola, aqui embaixo inclusive vai ter o link da E2AP, onde nós passamos 17 princípios de vida, que é o que pauta o meu acordar, o acordar do deuso, para a gente se alinhar diariamente, cuidar das nossas feridas, se conectar cada dia mais com a nossa essência para viver tudo que a gente merece. Nos nossos relacionamentos, eu falo, o outro ele só tem poder de trazer algo que está muito bem consolidado dentro de você. Ele vai espelhar isso em você. Então, o problema não é o seu dedo podre. O problema hoje é a mentalidade que você tem. Vem para E2AP, né? Vem para E2AP que a gente vai trabalhar tudo isso de forma muito clara e prática. Tá bom? Só vou complementar porque você falou tudo. É porque é exatamente isso. A gente atrai aquilo que a gente merece. Então, assim, se você tem dedo podre, na verdade, o doente é você. Né? Você tá doente. Por isso que eu achei muito legal você falar de se curar. Né? Você tem que entender que quando você teve que significar pai e mãe, você significou figuras erradas. Né? Por isso que quando aparece aquele cara legal que é cognitivamente, porque o que as pessoas têm que entender? Freud postula que a nossa psique ela é constituída de consciente e inconsciente. Só que não é 50% cada um. O consciente representa 5% só. E o inconsciente, que é tudo que você não tem consciência, 95%. É por isso que você fala assim, não, semana que vem eu vou começar na dieta, já fui na nutricionista, não sei o quê. Você não consegue. Vou começar a academia, não sei o quê. Não consegue. Por quê? Porque o inconsciente, ele não responde ao racional, ele responde ao afeto, ao sentimento, certo? E o que a gente registra na nossa psique são os sentimentos. Então, o sentimento que você teve com relação ao masculino foi deturpado, foi errado, entende? Então, por isso que você não sente tesão no cara que seria perfeito, o cara legal, aí aparece um cara legal, aparece que é o... Como Kaká, que... você viu o rolo que deu do Kaká? Exato. O cara perfeito, o cara bonito, ele é bem sucedido, ele é fiel, famoso, pai, fiel, cristão, certinho, cheio de princípios maravilhosos. A mulher do cara separou falando o quê? Ele é perfeito demais. Ou seja, na cabeça dela, deturpada, ela merece muitas vezes um merda que bate, que xinga, que respeita ela. Mas é perfeito. Outra coisa, eu falei no podcast com a doutora Elisandra, ela falou assim, ela tem quase 500 mil seguidoras, 90% é mulher. Ela fala, as mulheres chegam no meu escritório, enquanto antigamente as pessoas separavam por problemas sérios, o cara tá me batendo, o cara... Hoje ela separa porque ela quer ser mais feliz. Não tô feliz o suficiente. Entende? Você sabe que eu já perguntei uma vez pra uma mulher que falava assim, eu quero ser mais feliz, tá? E o que te deixa mais feliz? Eu quero ser mais feliz. Assim, brigando, reclamando, mas o que te deixa mais feliz? Mas o que é? A pessoa não sabe responder. Não sabe. Mas aí o que acontece? O que eu queria falar é o seguinte. Primeiro, você precisa se autoconhecer, que foi o que ela falou, certo? Só que o processo de autoconhecimento, as pessoas têm uma ideia errada. Elas acham que, eu sempre brinco, elas acham que o processo de autoconhecimento é você fazer yoga em cima de uma montanha no fim de tarde comendo biscoito vegano, né? Nossa, esse é... Se ouviu o mantra e resolveu. Exato. Só que assim, o processo de autoconhecimento, ele é doloroso. É longo. É longo, trabalhoso. Jung, ele postula alguns arquétipos e ele fala do arquétipo da sombra, que é a parte que nem você quer ver. É a parte ruim de você. Por que teve muita incidência de suicídio na pandemia e tal? Porque a pessoa, ela preenchia tanto, tem muita gente que preenche o dia inteiro para ela não ficar sozinha com ela mesma. Sim. Entende? Porque tem uma diferença de solidão para solitude. Né? Solidão, quando você tá sozinho, é o sentimento de falta, de desespero, de angústia, e solitude é o prazer de você aproveitar a sua companhia. Maravilhoso. Então, eu também, eu adoro. Esse fim de semana ela saiu, ela passou o dia num evento e tal, ela voltou e falou assim, amor, senti minha falta? Eu falei, amor, eu senti, mas meu dia foi maravilhoso. Eu amo a minha companhia.
Eu cara. também. Eu sou muito feliz sozinho. Ó, vou te dar, só pra gente encerrar, vou falar de Epicuro, né? Ou Epícoro, que eu descobri hoje que grego pode ser qualquer um dos dois, porque não tinha acento. Então, para terminar de Jung, você vai ter que lidar com os seus traumas. O que acontece? Eu no consultório, a gente já descobriu numa sessão, a menina lembrou que o pai tentou abusar. Entende? Então, assim, não é fácil cutucar teu passado. Por quê? Sim. Porque o inconsciente, ele fica recalcando o que o Freud chama. Ele fica escondendo de você. E, às vezes, esses comportamentos que te fazem mal, que você não entende, é resultado do teu inconsciente recalcando uma coisa pior para não te machucar. É um mecanismo de sobrevivência. Um mecanismo de defesa. Né? Freud chama de mecanismo de defesa. São 13 mecanismos de defesa. Tem deslocamento, compensação, recalque e tal. Aí, o que acontece? Epicuro diz o seguinte... Tudo na vida se resume em buscar prazer. Que é muito parecido com o que Freud diz. Sim. Porém, Epicuro diz o seguinte, não é qualquer prazer. Porque eu falo assim, então eu vou separar, vou pegar um iate com 10 mulheres, passar o final de semana tomando um vinho Bordeaux, 1960. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso, porque isso é um prazer caro. Quanto que você vai ter que gastar, quanto que você... O dia que você não conseguir mais, entende? Então, para Epicuro, o segredo da vida é buscar o prazer nas coisas simples. Então ele dá até um exemplo, até ingênuo, que ele fala assim, se você não consegue comer carne sem molho, você já está com o paladar poluído. Se você não consegue comer salada, por exemplo, eu como salada crua, sem nada, sem azeite, sem sal, como tudo sem sal, sem nada. A minha mulher fala, não sei o que, e ela quer, às vezes ela fala, quer um ovo mexido? Eu falo, quero. Aí ela fala, sem sal. Mas sem sal, eu falo, cara, mas você não tá fazendo pra mim? Você não pergunta se é pra mim? Você quer me obrigar a comer? Eu não vou comer, eu não gosto. Entende? Então, assim, o que Epicuro defende? Que você ache prazer nas coisas simples da vida. Boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Yuri, você vai estar com você até quando? Para sempre. Pelo menos por mais 80 anos. Eu vou até morrer. 120. Certo, exato. Até o teu último suspiro. Então, se você, por exemplo, eu me adoro me ouvir falar. Eu também. É impressionante como eu entendo quando eu mesmo explico. E como você acha inteligente, Eu né? me acho o máximo, cara. Nossa. Eu mandei muito bem nessa incrível. E é verdade. E aí eu tenho uma frase tatuada de Nietzsche aqui, que Nietzsche diz assim, "Dicts in mir", em alemão, que é algo pensa em mim. Não sou eu que penso. Algo produz pensamento em mim. Porque às vezes você tá conversando, você fala um negócio, você fala, caralho, não. Que negócio, eu vou até anotar esse negócio que eu falei. E aí ele fala, tá vendo? Não é você. Você é mero espectador de algo que produz pensamento em você. Então, por que eu tava falando sobre isso? Porque Epicuro diz assim, se você conseguir sentir prazer nas coisas simples da vida, num copo d'água, no acordar, uma caminhada, tá com seus filhos, com a sua família, a sua chance de ser feliz é gigantescamente maior de um cara que precisa de um iate, de um Bordeaux, de não sei o que, bababi, bababó. Entende? Então, assim, e aí quando ele fala sobre o tempo, porque o tempo é uma aporia na filosofia, aporia é uma questão sem resposta, né? É uma questão, um beco sem saída argumentativo. E aí Epicuro diz o seguinte, quando ele fala sobre o tempo, a gente não tem como saber o que é o tempo, não tem como definir o que é o tempo. A única coisa que a gente pode é sentir o tempo. E só existe uma maneira de sentir o tempo, que é pelo prazer. Ou você tem prazer no que você está fazendo e o tempo voa, ou você não tem prazer e o tempo demora para passar. Então, como já se passou aí 1h30 que a gente está conversando e a gente nem viu o tempo passar, eu quero dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui e queria agradecer muito e já falo que podem me chamar quantas vezes quiserem, que eu virei. Se quiser fazer episódio semanal, eu venho com o maior prazer. Apoio. Pois é, eu acho que assim, nós em algum momento do passado, nós já havíamos falado de fazer um podcast junto. Isso é um projeto que está tomando forma aqui, pelo que vocês podem perceber, porque, cara, o prazer inenarrável é nosso, tá, Chileno? Obrigado pela presença, pela contribuição. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Pelo serviço social que realmente eu espero que você tenha prestado a quem está aqui nos ouvindo. E se você lembrou de alguém que precisa desses toques, precisa sair da situação que tá nesse beco sem saída de um relacionamento, cara, que tá destruindo a vida da pessoa, compartilha esse episódio, começa a seguir essas pessoas. Chileno Gomes, underline. Chileno Gomes com Z no final, tudo junto. Chileno Gomes, underline. Tô lá.
Nós vamos deixar Verificazinho. aqui abaixo também. Também, Isso. todas E pra as te redes encontrar, sociais. Já vou falar as minhas também. E também acho que algo importante falar é, você tá agora também com, além dos seus atendimentos de psicanálise individuais, você também tem um curso para quem quer entender mais sobre relacionamentos A gente vai narcisistas. lançar agora quinta-feira o evento, dia 9, então você que está assistindo já passou. Então procure o curso, chama Antinarcisista. Tá? O link provavelmente vai ficar na minha bio no Instagram, né? Porque agora tá o link do evento, que a gente vai fazer um evento. Cara, teve muita inscrição. Eu me surpreendi. Quando eu fiz a reunião com o gestor Trabalho de, bem feito, né, irmão? com o Tá gestor muito de legal. tráfego e com a minha social media, a gente fez uma projeção assim de sendo bem positivo, né? Otimista. 30 inscrições por dia. Cara, tem dia que bate mais de 100 por dia. Que espetacular. Não, irmão. assim, Maravilhoso, impressionante. Não, eu tô vendo quando você cresceu 50 mil seguidores, assim, em semanas, nos últimos tempos, vídeos viralizando, milhões de visualizações. Então, parabéns, isso é um trabalho bem construído, sério. Então, Sério, obrigado. É uma honra pra gente ter. Na era da informação, com tanta besteira que a gente vê, né? desinformação. Eu me preocupo. Isso é um dos meus objetivos de vida, assim, uma das coisas que me dão sentido na vida, que é distribuir conhecimento de qualidade, Sim. de maneira simples. Você que lê o meu livro, você vai ler. Maravilhoso. O meu trabalho é esse, eu não falo uma palavra difícil, pouquíssimas que eu falo eu mesmo explico. Sim. É acessível, qualquer um pode ler. Meu filho de 7 anos está lendo. Só pra vocês terem uma Inclusive, ideia. fica aí a dica, o livro se chama O Deus da Filosofia, que basicamente ele vai discutir se Deus existe. Seja você ateu, cristão ou qualquer Já te respondo que eu não vou responder essa pergunta, se Deus existe ou não. Mas é uma provocação boa pra cacete, o debate é muito legal, É muito assim. bom. Cada filósofo apresenta coisas muito legais. Exato. Então, você que está aqui nos ouvindo ou nos assistindo, já se inscreve nesse canal do YouTube ou já começa a seguir aqui pelo Spotify também. Você me encontra nas redes sociais com @Yuri Uchida, em todas as redes é o mesmo nome, esse samurai que vos fala. Obrigado pela sua audiência, pela sua presença, se você estava aqui presente ou se você vier nos próximos episódios. E Deusa, o encerramento é seu, meu amor. Muito obrigado. Gratidão, chileno. Amei te receber aqui, Não viu, é? amigo? Seu Por lindo. favor, volte. Muito obrigado. Porque eu tenho várias questões aqui que eu quero. Foi uma aula, realmente. Então, edificou muitas vidas, tá bom? Gratidão a você que está em casa, nos acompanhando até agora. Você tem um compromisso nesse exato momento de mandar para 2 pessoas, que você vai edificar a vida dessas pessoas também. Trazer consciência para que elas começem a viver a vida extraordinária que elas tanto merecem. Para você me encontrar, você vai encontrar Letícia Pacelle com 2 E no final, tá bom? E muito bom, gente. Obrigado. Um grande beijo, grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau! Ah.